Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7. Hoje nós vamos estudar a igreja de Cristo em Filadélfia. A temática é aproveite as oportunidades. O tema que irei trabalhar hoje é aproveite as oportunidades. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7 está escrito: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos falar com Deus em oração. Pai, eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui mais um dia buscando a tua face, cultuando o teu nome, com o propósito de ministrar a sua palavra aos corações dos ouvintes. Aonde essa transmissão chegar, que a palavra, ó Deus, nos conforte, nos confronte se necessário for. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a tua voz e obedecer. Ajuda-nos, ó Pai, a ouvir a sua palavra, guardar em nossos corações e colocarmos em prática. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Meus amados irmãos, quando eu separei a temática aproveite as oportunidades, é sempre bom nós olharmos o contexto da cidade. Filadélfia, ela não era uma cidade rica, abastarda, quanto as demais cidades. Muito pelo contrário, Filadélfia era menor, uma das menores cidades da Ásia Menor. Das 7 cidades, onde as igrejas são localizadas, Filadélfia é a menor cidade. Vale ressaltar que o comércio de Filadélfia, assim como os demais, todos eles eram devotados, todos eles tinham um forte paganismo, uma fidelidade aos Césares, aos imperadores, havia idolatria, sem dúvida nenhuma. O forte da cidade de Filadélfia é que ela ficou conhecida como Portão Leste. Para todos os comerciantes se espalharem pela Ásia, era preciso passar por Filadélfia. Ela tinha a posição geográfica privilegiada. E por ter essa posição geográfica privilegiada, os comerciantes passavam por lá, consequentemente abasteciam-se, compravam, vendiam, e de lá eles iam para as demais cidades da Ásia. Então o forte de Filadélfia não era o seu comércio, não era a sua riqueza, a sua idolatria. Forte de Filadélfia era a sua posição geográfica, era o portal. Filadélfia, ela recebeu no ano 17, um grande terremoto, o mesmo que teve na cidade de Sardes. Só que a cidade de Sardes ela foi restaurada e não teve muita destruição. Só que Filadélfia não. Filadélfia ela foi completamente destruída. E nós sabemos que até hoje aquelas regiões elas sofrem terremotos. E nos tempos bíblicos não foram diferentes, não eram diferentes. Ela, infelizmente, ela tinha essa insegurança
Muitas pessoas saíam de Filadélfia por causa dos seus tremores. Então Cristo Jesus encoraja essa igreja pobre, uma igreja simples, uma igreja que tinha pouca força, mas ele se apresenta a essa igreja da seguinte forma, dito aí o contexto da cidade. Tá aí no versículo 7, Jesus se apresenta à igreja de Filadélfia. Ele se apresenta da seguinte maneira. Ele diz: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Há 3 virtudes da parte de Deus, da parte de Jesus Cristo, que ele se apresenta à igreja. Ele começa dizendo o que diz santo. Ele diz à igreja fraquinha, a essa igreja de poucas forças, que ele é um Deus santo. E nós sabemos, meus amados irmãos, que a palavra santo não define o nosso Deus em sua completude. Nós sabemos que nosso Deus é santo, santo, santo. É o grau máximo de santidade. É incomparavelmente, infinitamente mais santo do que nós podemos imaginar. Então ele se apresenta a essa igreja simples com a sua santidade. Como se não bastasse, ele também se apresenta em relação ao seu caráter. Ele diz: aquele que é santo e o verdadeiro. Quando ele se apresenta como o verdadeiro, é o padrão da verdade, é o padrão daquilo que é sério, daquilo que é puro, daquilo que é santo. Ele está dizendo àquela igreja simples: olha, além de eu ser santo, eu também sou o único verdadeiro. Cristo se apresentou dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele disse: eu sou a verdade. Cristo se apresentou como a verdade. Nós sabemos que a verdade não é uma definição, não é um conceito, não é uma teoria. A verdade é uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Então ele se apresenta a essa igreja como santo, se apresenta como verdadeiro e também se apresenta como soberano. Como soberano. Olha só a expressão que ele diz: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O que é isso? Senão a onipotência de Deus, o poderio de Deus, a majestade que o nosso Deus tem. Ele está dizendo a essa igreja fraquinha, a essa igreja pobre, simples: olhe, eu sou o soberano que cuido de você. Quando eu abro uma porta, ninguém, absolutamente ninguém pode fechar. E quando eu fecho uma porta, absolutamente ninguém pode abrir. Ele se apresenta como santo, verdadeiro e soberano a essa simples igreja. Como diz um certo pastor, é uma igreja pequena de um Deus grande. Meus irmãos, a maneira em que enxergamos o nosso Deus diz muito sobre a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa conduta, o nosso relacionamento com os irmãos, diante de tudo que enfrentamos na vida. Não diga a Deus o grande problema que você tem. Diga o seu problema, o tamanho do seu Deus. Olhe, enfermidade, eu tenho um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus infinitamente maior do que se possa imaginar. Não apresente a Deus os seus grandes problemas. Apresente o seu problema, o seu grande Deus, o Deus que criou os céus e a terra, que é poderoso, que é onisciente, onipresente, onipotente. Apresente aos seus amigos o Deus poderoso que você serve. É isso que ele está dizendo a essa igreja de poucas forças. Olhe, eu sou o soberano. E quando ele se refere à chave de Davi, se refere à autoridade de rei, a autoridade, a realeza que Cristo sempre teve. Então ele se apresenta à igreja, essa igrejinha simples, dessa forma. Mas também ele vai logo depois elogiar essa igreja. Essa igreja e a de Esmirna foram as únicas igrejas que não recebeu críticas, não há pecados graves a serem combatidos por Jesus Cristo. Pelo contrário, há apenas elogio, há apenas, como é que eu posso dizer, alertas para dar a essa igreja, mas não há pecados a ser combatidos, pelo menos pecados graves. Nós sabemos que não havia igreja perfeita. E ele vai dizer, além de encorajar essa igreja, ele também vai elogiar. Ele começa, meus irmãos, encorajando essa igreja. Ele começa
fazendo uma promessa extraordinária. E ele diz o seguinte, está aí no versículo 8, acompanhe comigo, Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Ele diz: conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Nós não sabemos que porta é essa a que se refere a igreja de Filadélfia. Cristo não diz, a Bíblia não fala. O que nós podemos é apenas deduzir que porta é essa, à luz das demais cartas. A igreja, ela precisa ser missionária, ela precisa compartilhar da fé, aonde ele estiver. E a igreja de Filadélfia, ela tinha esse privilégio, ela tinha, a geografia era ao seu favor. Então, quando Cristo diz a essa igreja, eis que ponho uma porta aberta, ele diz, né? Está aí no versículo 8. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Nós entendemos que é uma oportunidade. E ele está dizendo, aproveite essa oportunidade que eu estou lhe dando. Eu estou abrindo uma porta para que você venha entrar por ela e aproveitar. Não se preocupe, essa porta que eu abri, ninguém irá fechar. Como isso aplica a nós? De que vale essa porta aberta para a igreja de Filadélfia para nós? Meus irmãos, essa pandemia é uma porta aberta para nós falar do nosso Deus, de que esse mundo um dia há de sofrer o juízo final e de que há uma saída para aqueles que estão em desespero, chamado Jesus Cristo. É uma oportunidade para nós dizer às pessoas que estão temerosas, sem esperança, sem paz, de que há esperança em Jesus Cristo, que vale a pena acreditar num Deus que fez os céus e a terra, em que tudo está no seu controle. Há uma porta aberta para a igreja do Senhor, em mostrar para o mundo que Deus já tinha previsto tudo isso. Jesus Cristo disse, olha, no mundo haverá doenças, enfermidades em toda a terra, e isso é apenas o princípio das dores, e ainda não é o fim. O nosso Senhor Jesus já alertou o mundo de guerras, de rumores de guerra, de fome, de pestes. Essa é uma oportunidade de dizer para o mundo, venha para Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus Cristo, e com certeza há vida eterna esperando por você. A porta que Deus tinha dito que abriu para a igreja de Filadélfia, há uma porta aberta para nós também. Nós não podemos deixar passar as oportunidades, muito pelo contrário, nós devemos aproveitar as oportunidades e dizer para o mundo, há uma saída para vocês, se vocês se arrepender, amigo, né? Você amigo, você amiga, com certeza a porta da graça ainda está aberta para você crer e se arrepender dos seus pecados. Crer em Cristo e se arrepender dos seus pecados. Ele está dizendo a essa igreja simples, essa igreja que tinha poucas forças, não se preocupe, eu abri uma porta e ninguém irá fechar. Logo depois disso, ainda no versículo 8, ele diz assim, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. É como diz o cantor Chagas Sobrinho, mesmo fraquinho, eu te amo. É o que nós devemos dizer para Deus. Deus, eu reconheço que não sou esses fortes, reconheço que sou fraco, reconheço as minhas limitações, mas eu tenho lutado para ser fiel, eu tenho lutado para guardar a sua palavra, eu tenho lutado para fazer a diferença, eu tenho lutado para não me afastar da sua palavra, muito pelo contrário, eu tenho buscado a tua presença, mesmo fraquinho, Senhor, mesmo às vezes vacilante, eu tenho ouvido a sua voz, atendido o seu clamor, eu tenho ouvido a sua voz e obedecido a sua palavra. Deus está dizendo, olhe, eu sei que você tem poucas forças, mas guardastes a minha palavra, permanecestes obediente à minha santa palavra. Olhe que elogio Jesus faz a essa igreja que se achava pequena, que se achava fraquinha. Quantos de nós, quantos não estão ouvindo essa live, quantos estão participando desse culto e se encontram na mesma situação? Pastor, eu me acho tão fraco, eu me acho um crente tão menino, tão pequeno, melhor dizendo, poucas forças há em mim. Aí Deus diz, eu sei que você tem poucas forças, mas eu também sei que você é fiel, que você é obediente à minha palavra, que não se desviou dos caminhos santos e permanece sendo um crente fiel a Deus. Aí Deus diz a essa igreja, primeiro elogio, né? Você guardou a minha palavra. Logo depois ele diz,
você foi fiel a mim. Glória a Deus. Ainda no versículo 8, ele diz assim: você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Negar o nome de Cristo no contexto de Filadélfia, no contexto da época, né? Era quando a sua cabeça estava a prêmio. É quando perguntavam a você o seguinte: olha, César é o seu Senhor? Se você dissesse Cristo é o meu Senhor, você era morto. Muitos cristãos morreram no primeiro século porque não diziam que César era o seu Deus, que César era o seu Senhor. Muito pelo contrário, eles gritavam dizendo: não, só Cristo é o meu Senhor. Aí Jesus está dizendo nessa igreja de poucas forças: você tem guardado a minha palavra e não negou o meu nome. Quando alguém perguntava: você é crente? Aí as pessoas diziam: sim, eu sou um cristão, eu sou um discípulo, eu sou um seguidor de Jesus de Nazaré. Aquela igreja que tinha poucas forças, ela aprendeu a guardar a palavra e ser fiel a Deus. É um desafio para nós, é um encorajamento para nós, é uma lição para todos nós: ouvir a palavra de Deus e obedecer, ouvir a palavra de Deus e guardar, permanecermos fiéis. Lembrando que por guardar aqui eu me refiro à obediência, não é para guardar para si não. O conhecimento da palavra de Deus é para ser passado, o evangelho é para ser compartilhado, e nós entendemos que a porta aberta da igreja de Filadélfia para nós é o evangelho que deve ser pregado, não só para a igreja de Filadélfia, todas as igrejas, todos os irmãos devemos ter o mesmo propósito: anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Logo depois ele faz uma promessa à igreja, ele encoraja, dizendo que tem uma porta aberta para ela que ninguém pode fechar. Ele elogia sobre a sua obediência e a sua fidelidade. Logo depois ele faz essa promessa, está aí no versículo 9. Olha que promessa extraordinária. Está aí no versículo 9, eu estou em Apocalipse capítulo 3. Ele diz: eis o que farei com alguns do que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheça que eu amo vocês. A promessa aqui da igreja para a igreja de Filadélfia é que Cristo está dizendo o seguinte: olha, eu vou mostrar o meu amor, eu vou mostrar o amor que eu tenho por você. Todos vão saber que eu amo você. Eu vou visitar todos os inimigos que você tem. Os inimigos da igreja de Cristo de Filadélfia eram os falsos judeus, que caluniavam a igreja, que difamavam a igreja, que fechavam os cultos da igreja. Aí Jesus chama eles de sinagoga de Satanás. A igreja de Filadélfia, ela enfrentava a perseguição que os cristãos enfrentavam do mundo da época. E Cristo está dizendo: não se preocupem, esses inimigos da fé, esses que participam da sinagoga de Satanás, achando que são de Deus, mas mentem. Eles não são judeus fiéis, judeus genuínos. Pelo contrário, eles são mentirosos, eles são seguidores de Satanás. E eu vou provar a eles, eu vou mostrar a eles que eu amo vocês. Olha que coisa extraordinária. Cristo Jesus dizendo à igreja: eu vou mostrar para o mundo, eu vou dizer ao mundo que eu amo vocês, que vocês são importantes para mim de uma maneira singular. O amor que eu tenho por vocês é incomparável. O amor que eu tenho por vocês é insubstituível e é incalculável. Cristo está dizendo a uma igreja que se sentia fraca, uma igreja que tinha poucas forças, poucos recursos, poucos membros. Aí Jesus está dizendo: mas não se preocupe, os inimigos de vocês saberão que eu vocês. Logo depois que ele diz isso a essa igreja, ele faz outra promessa. Está aí no versículo 10. E que promessa, viu? Que promessa. Está aí no versículo 10, eu estou em Apocalipse capítulo 3. Ele diz: você guardou a palavra da minha perseverança. Ele repetiu o que tinha dito. Agora vem a recompensa por ter guardado a palavra, por ser fiel. Por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Nós não sabemos a que provações
Jesus se referiu à igreja de Filadélfia? Porque a igreja de Filadélfia, ele soberanamente disse que ia guardar essa igreja, mas ele não disse que ia guardar a igreja de Sardes. Nós devemos entender, à luz do contexto, que ele não disse isso para a igreja de Cristo sobre a terra. Ele disse para a igreja de Filadélfia: olha, haverá uma perseguição, haverá uma provação sobre toda a terra. Acredite que a terra inteira diz respeito a todo o Oriente, né? A terra, o mundo conhecido da época, e essa provação vai ser grande. Toda a terra vai ser provada, mas eu soberanamente vou guardar vocês. Ele disse isso para a igreja de Filadélfia, mas não disse isso para a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, que era uma igreja fiel, Jesus disse: Satanás lançará alguns de vocês à prisão para colocar-lhes à prova, e essa provação durará 10 dias. Ou seja, nós não entendemos os planos de Deus. Enquanto algumas igrejas são prósperas, são abençoadas, outras são perseguidas do mundo. Enquanto a igreja pode prosperar no Brasil, ela é perseguida na China. Cristãos morrem no Oriente, cristãos são perseguidos até hoje. O cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Até hoje, pessoas morrem por causa da sua fé. Elas são assassinadas, são queimadas. Só Deus sabe a forma em que os cristãos até hoje são mortos. Alguns são guardados por Deus, recebem o livramento de Deus, outros não. Outros vêm a morrer, como foi o caso de Antipas, a fiel testemunha na igreja de Sardes, que infelizmente morreu por causa do Evangelho. Nós não entendemos, irmãos, a maneira que Deus age no mundo. Nós não entendemos como é que Deus guarda alguns países, algumas igrejas em determinados países e outros não. Irmãos, o que compete a nós é descansar na soberania de Deus, mesmo que nós não entendamos. Ele está dizendo: olha, igreja, por você ter sido fiel, eu vou guardar de uma aprovação que virá sobre o mundo inteiro. Mas a igreja de Sardes era uma igreja fiel também, e Deus não aguardou. Mas a promessa que ele faz às duas é de que se ele guardar a igreja, se ele proteger a igreja contra determinada aprovação, ele estará com ela. E se a igreja passar por determinada aprovação, se Deus não livrar a igreja de determinada aprovação, ele continuará com a sua igreja. É uma promessa que vale para todos os cristãos. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É uma promessa, irmãos, que vale para todos nós. Se nós enfrentarmos uma luta, se nós formos provados por Deus, Ele estará conosco. Se Deus nos guardar, nos livrar da provação, não permitir que a gente passe por ela, Ele também está conosco. Isso mostra, irmãos, que Ele é Deus e não nós. É Ele que manda em tudo e não nós. Nós somos servos dEle, mas Ele não é o nosso servo. Pelo contrário, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Nós não entendemos muitas das vezes os seus planos, mas nós devemos aceitar os seus planos com fé, com obediência, com temor, com santidade. Tudo isso ele disse à igreja de Filadélfia. Logo depois, ele faz promessas. Como cada igreja, ele faz promessas. A essa igreja, está aí a partir do versículo 11. Olha a promessa que ele faz. Ele diz: venho sem demora. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. A promessa é: eis que cedo venho. Por mais que aquela igreja passasse provações, fosse provada junto com o mundo inteiro, mas Deus ia guardá-la, Deus está dizendo: mas eu virei, eu vou voltar para buscar a minha igreja, eu vou voltar e levar o povo para mim mesmo, como diz João 14, né? Eu irei para meu Pai, vou preparar-vos lugar. Quando eu for e preparar-vos lugar, voltarei, buscarei vocês e levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. É uma promessa extraordinária de Jesus Cristo para a sua igreja. Eis que venho sem demora. Lembrando que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus não tem nada a ver com o nosso tempo. Aí logo depois ele diz: conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Isso é uma advertência. Conservar o que você tem diz respeito a valorizar. A igreja do Senhor não precisa esperar por nada do mundo.
ela só precisa guardar o que tem, guardar a fé que tem, guardar a obediência que tem, a santidade. Guarda. Não há nenhuma expectativa de alguma coisa que o mundo possa acrescentar em nós. Nós devemos apenas guardar o que temos. Por quê? Porque o que temos é suficiente. E quando ele diz para que ninguém tome a sua coroa, a coroa não diz respeito à vida eterna no contexto. Essa citação já foi dita lá em Apocalipse 2:25. Ele já disse isso a outra igreja em relação a guardar o que tem. E quando ele diz para que ninguém tome a sua coroa, ele não diz respeito à salvação, ele diz respeito à posição, a privilégio que essa igreja tinha. Ele disse à outra igreja: olha, se vocês não vigiarem, se vocês não obedecerem, eu vou fechar o candelabro. Nós sabemos que candelabro diz respeito à igreja. Tomar diz respeito a fechar. Se a igreja de Filadélfia não permanecesse fiel, ele tomaria a sua coroa. Ele daria a coroa a outra igreja. Ele passaria aquela porta para outros. Ou seja, quando eu não aproveito as oportunidades, Deus dá oportunidade a outros irmãos. Não diz respeito à salvação, diz respeito a privilégio. Guarde, vigie o privilégio que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Se coroa aqui fosse salvação, Cristo não teria dito para que ninguém tome. Ele teria dito: eu vou tomar. Quem é que nos dá a salvação? Não é Deus? Se coroa aqui diz respeito à salvação, a frase não seria para que ninguém tome. A frase seria para que eu tome. A frase é essa: venham sem demora, conserva o que você tem, senão eu tomo. Mas ele não diz respeito à salvação, diz respeito a privilégio de expandir o evangelho, de anunciar a palavra de Deus. A igreja de Filadélfia, sim, ela foi uma igreja privilegiada. E Cristo está dizendo: eis que venho sem demora, conserva o que você tem. A outra promessa que ele faz, a segunda promessa, está no versículo 12. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus. Sabe o que é isso, irmãos? A coluna. Aquela cidade, ela sofria uma série de terremotos. Era uma cidade perigosa de se morar, insegura. Muitas pessoas já tinham saído de Filadélfia por causa dos seus terremotos. Aí Jesus está dizendo: olhe, mas não se preocupe, comigo vocês serão uma coluna. Glória a Deus. Comigo vocês terão descanso seguro. A cidade que está preparada para vós, ela não sofrerá esses abalos. Ela tem uma coluna de Deus, e vocês serão essa coluna. Glória a Deus. Jesus disse assim: farei com que você seja uma coluna no santuário de Deus. Enquanto esse mundo está sendo abalado, a promessa de nós é de nós sermos inabaláveis nos céus de glória com Jesus Cristo. E a última promessa, ele diz ali: dali jamais sairá. É a certeza, a coluna que nunca se acabará. Ele diz, a segunda promessa, na verdade é a terceira. A primeira é esse: que venham sem demora. A segunda, nós seremos colunas no santuário de Deus. A terceira é o novo nome. Ele diz aí: gravarei sobre ele, sobre a coluna, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome colocarei nessa coluna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, 3 vezes ele diz: vou gravar, vou gravar, vou gravar. Vou gravar o nome do meu Deus, o nome da cidade e o meu novo nome. Por que ele disse isso? Vou gravar, vou gravar, vou gravar. Isso diz respeito, irmãos, à posse. Vocês me pertencem. Cristo está dizendo àquela igreja: vocês são meus, vocês me pertencem. E ao vencedor, que são os que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, eu colocarei o meu nome, dizendo assim: vocês são meus, vocês vão viver para minha glória eternamente nos céus. Olha que promessa. A igreja fraquinha, de poucas forças, mas ele se revela com essa majestade, com essa grandeza para essa igreja. Nós louvamos a Deus por isso, tá bom?